No segundo livro de Samuel, capítulo 15, no versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Saiu, esse saiu aqui quer dizer partiu, o rei e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei, com todo o povo após ele, pararam na última casa de Jerusalém, no finalzinho de Jerusalém. Versículo 18. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta, fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, Yahvé, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai o geteu e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Vamos deixar aberto esse texto, fazer uma breve oração, pedir que o Senhor nos abençoe à medida que estudarmos a palavra dele. Amado Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, dependemos da tua graça e do ministério do teu Espírito Santo para lançar luz sobre as letras desse texto que nós lemos. De nada adiantará apenas lermos, apenas explicarmos, porque a tua palavra diz que é o Espírito quem vivifica. Que o teu Espírito Santo, então, traga vida, poder, autoridade e graça sobre essas palavras. Que à medida que nós a compreendermos, o Senhor mesmo, Espírito, mude os nossos corações e os transforme de tal forma que Cristo receba a glória e que o seu nome seja engrandecido. Amém. Esse texto, segundo a Samuel, não é um texto muito conhecido, não é um texto muito explorado, mas com base nele eu quero pregar sobre um exemplo de lealdade. Um exemplo de lealdade. Esse texto, ele fala sobre o terrível dia em que Davi foi pego de surpresa. O terrível dia que aquele homem que tinha pego de surpresa o gigante filisteu, aquele homem que tinha matado tantos inimigos, que tinha vencido tantas lutas, que o Senhor havia sido com ele em tantos combates e em tantas lutas sangrentas, ele havia vencido. Agora, Davi, ele estava sendo perseguido. Ele estava em menor número, ele estava em desvantagem, ele estava enfraquecido, ele estava velho e o pior, ele não tinha condição nenhuma de resistir à ameaça que estava vindo contra ele. Ele não tinha poder, ele não tinha capacidade. Tanto que quando os homens dele, no versículo 13, um mensageiro contou a Davi o que estava acontecendo e a rebelião de Absalão, filho de Davi, um filho rebelde, um filho que se levantou contra o próprio pai, Davi, ele decidiu imediatamente: abandonem os postos, deixem todas as coisas para trás, vamos fugir. A fuga não era algo comum desse rei guerreiro e poeta. A fuga não era um caminho escolhido por Davi de maneira alguma, mas nesse momento ele viu que não teria nenhuma força para resistir àquela ameaça
que vinha contra ele. Davi ajunta os seus pertences, ele corre o mais rápido possível para organizar e dar ordens para a manutenção de Jerusalém, pega as suas esposas, os seus filhos, ordena toda aquela comitiva, não é só um homem fugindo, são várias esposas, são vários filhos fugindo, são vários ministros indo embora, são várias pessoas ali naquele momento tendo que pegar os seus pertences pessoais de maneira rápida e fugir, porque eles não teriam condição de lutar. Essa revolta estava sendo preparada 4 anos antes por Absalão e Davi sequer sabia. Só que essa noite, nessa pregação, um exemplo de lealdade, o personagem principal não vai ser Davi. Davi brilha demais na Bíblia inteira. Davi aparece demais em muito Salmo, em Samuel, Crônicas. Davi é quase que o cara do Antigo Testamento. Claro que não, que o grande foco de toda a Bíblia é Deus. Mas hoje o personagem principal é um dos pequenos grandes homens e mulheres da Bíblia. Assim como a Bíblia exalta como modelo de marido Eucana, exalta como modelo de esposa Abigail, uma das esposas de Davi, assim como a Escritura exalta a fé e devoção do centurião Cornélio, do soldado Cornélio, como exalta o velho Simeão segurando Jesus nos braços, ou a própria profetisa Ana, que também falou do menino para Maria e José. Hoje nós vamos ver um exemplo de lealdade com base na vida de Itai. E é claro, meus irmãos, que o exemplo supremo de lealdade é o Senhor Jesus. Ele foi fiel ao Pai, ele foi fiel ao pacto da redenção, ele foi fiel na sua encarnação, vida, obra, morte, ressurreição e ascensão aos céus. É claro que lealdade, o exemplo máximo das Escrituras, é Jesus. E toda lealdade na Escritura aponta para a lealdade real de Cristo. Mas aqui nós vamos ver um homem de carne, osso, sentimentos, fraquezas, incapacidades e principalmente alguém que era uma pessoa improvável de ser leal, Itai. Será que você já não pensou assim, Senhor, será que eu vou perseverar até o fim? Deus, será que a minha vida dura nesse negócio de cristianismo? Será que a minha vida dura, Senhor, na lealdade à igreja, na fidelidade aos meus ministros, aos meus pastores? Será que é possível eu ser leal em um mundo desleal, em um mundo infiel, em um mundo que valoriza e até glamoriza a traição, a desonra, a infidelidade? Será que é possível ser leal? É bom pegar exemplos de pessoas pequenas assim na Bíblia, que se comportam de maneira leal e que podem estimular eu e você a também seguirmos por esse caminho estreito. Então nós vamos ver um exemplo de lealdade, um exemplo de homem honesto, probo, alguém fiel aos seus princípios, o exemplo de alguém que não abandona valores ou ideais e nem pessoas diante das mais difíceis adversidades. Essa é uma grande definição de lealdade, é quem não abandona pessoas, valores, diante da pior oposição, da pior dificuldade. Ele permanece firme, ele permanece centrado. Vamos acompanhar então a partir do versículo 18, para nós estudarmos esse texto e vermos um exemplo de lealdade. Diz assim o versículo 18: todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real, e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Esses homens do versículo 18, que fogem com Davi rapidamente, por conta da surpresa que ele foi tomado lá em Jerusalém, lá no seu palácio, e ele teve que fugir rapidamente. Esses homens aqui eram a sua guarda pessoal, era a sua guarda real, era a sua guarda de elite. E é interessante que a maioria desses homens que faziam parte da guarda de Davi, eles eram estrangeiros. Eles não eram israelitas, eles não eram judeus, esses homens eles eram geteus. É claro que na antiguidade isso era muito comum de ser feito. Muito comum reis
constituírem como guarda pessoal mercenários. Por que eles faziam isso? Pelo medo de às vezes terem famílias rivais, pelo medo de às vezes terem pessoas rivais no meio do seu próprio povo que tentassem assassiná-lo. Então eles escolhiam geralmente, se era um rei da Alemanha, ele iria escolher uma guarda pessoal da Suíça. Acho que o Papa tem medo disso até hoje, porque ele usa a guarda suíça. Ele ainda tem uma guarda que não é italiana, é da Suíça. Podia fazer um bom serviço para a humanidade, mas esse é outro assunto. O que acontece? Eles utilizavam estrangeiros porque eles eram pagos. E era mais fácil esses estrangeiros serem leais com o rei, porque o rei mantinha eles, pagava eles, do que às vezes alguém do próprio povo deles, porque poderia haver uma rixa, uma dissensão interna ali, e eles perderem, e o rei, ele perder o controle e acabar sendo morto numa emboscada. Davi, ele tinha uma guarda composta por estrangeiros. Só que nós temos que lembrar que o nosso exemplo aqui na Escritura não são as culturas pagãs. E é uma coisa estranha, Davi ter constituído como sua guarda pessoal alguém que era incircunciso, alguém que não tinha aliança com Deus, alguém que não fazia parte do povo do pacto, do povo da aliança com o Senhor. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente o porquê que isso aconteceu. Esses geteus, eles foram homens que participaram com Davi das suas guerras e batalhas mais sangrentas. Quando Davi ele teve que enfrentar aquelas pessoas que tinham invadido Ziclag, esses homens é que estavam com ele. Eles combateram, eles foram honestos, foram leais com Davi. Eram esses homens aqui que estavam fugindo com ele. Versículo 19. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu. Só até aqui. Itai, ele só aparece 2 vezes nas Escrituras. No capítulo 15, que nós estamos, e no capítulo 18, um pouquinho para frente. Ele era geteu, ou gitita, aquela pessoa que vem de Gate. Ele era natural de Gate, aquela cidade que tinha um herói famoso, que Davi matou há alguns anos atrás. O filisteu, o gigante, ele tinha vindo também, Golias, de Gate. E Itai, ele era dessa cidade. Agora olha que interessante, Itai também não tinha aliança com Deus. Ele também não era do povo da circuncisão. Mas como nós vamos ver um pouquinho adiante aqui, Itai havia se tornado um prosélito. Ele havia se tornado um convertido ao Deus de Israel. E Davi, ele vê Itai chegando com os homens dele, passando nessa fuga, e ele olha de relance e fala, peraí, disse pois o rei a Itai. Davi tinha algo a dizer para Itai. Itai, o que você está fazendo aqui? Por que você vai fugir? Por que você está indo embora? Você não tem aliança com Israel, você não deve obediência a Israel, ao Deus de Israel. O que você está fazendo, Itai? Fugindo junto comigo agora? Itai, ele não conversou, Itai, ele não falou nada para Davi, ele simplesmente, quando ele ficou ouvindo lá em Jerusalém, o rei está indo embora, juntem as suas coisas, e quem quiser partir com o rei Davi, que vá com ele, ele deu ordem para os seus 600 homens, pegou todos eles, pegou as suas armas de guerra e ele partiu junto com Davi. Davi viu aquele exército, aquele batalhão indo junto com ele e falou, peraí, Itai, o que você está fazendo aqui? Olha que interessante, quando nós dizemos sobre lealdade, não houve nenhum tipo de palavra aqui de Itai, não houve nenhum tipo de conversa aqui de Itai, ele não mandou uma carta para Davi, Davi, o senhor quer que eu vou com o senhor, não quer? Ele não mandou um e-mail, ele não mandou uma mensagem para Davi e falou, o que o senhor acha? De eu ir com o senhor, eu vou, eu fico, é melhor lá, é melhor aqui? Ele não fez nada disso, ele simplesmente pegou as coisas dele e foi. Lealdade, meus irmãos, não é tapinha nas costas e dizer, conta comigo. Eu estou aqui, viu, precisando de mim para qualquer coisa, me chama. Lealdade não é bajulação. Lealdade não é baseada em interesses. Lealdade não são palavras rotineiras, frívolas, lançadas, como não ter nenhum peso. Não é isso lealdade. Lealdade, de acordo com o que nós estamos vendo aqui nas Escrituras, ela não precisa de palavras. Ela não precisa de discursos para se afirmar. Nós não precisamos dizer para uma igreja, para um ministro, para um pastor, para um irmão, olha, conta sempre comigo, eu estou sempre aqui. Lealdade, ela é vista na Escritura como conduta,
como procedimento, como uma maneira de agir. Muitas vezes a lealdade que é só dos lábios não dura muito. Muitas vezes a lealdade que é só dos elogios, ela vai embora rápido quando chega o problema. Muitas vezes quando a lealdade é só baseada em interesses e no que eu posso ganhar ao estar do lado daquela igreja, ao estar do lado de Deus, ao estar do lado daquele ministério pastoral, vai embora fácil quando os problemas chegam, porque ela é baseada só em palavras. Enquanto Absalão, que estava vindo contra o rei Davi, no versículo 1 aqui do capítulo 15, ele tinha cavaleiros, ele tinha carros, ele tinha um exército bem armado, e Itai e seus homens estavam seguindo e fugindo com Davi a pé. É o que o versículo 18 fala aqui, todos os seus homens passaram ao pé dele. Eles passaram desmontados, eles passaram sem cavalos, sem nada. Eles tiveram que fugir junto com Davi às pressas. Lealdade verdadeira, ela é demonstrada em simplicidade. Ela é demonstrada quando os recursos faltam. Ela é demonstrada quando nós temos que ser leais, mas não sabemos com o que a gente pode contar depois desse passo da lealdade. É aquele momento que você precisa se posicionar do lado de alguém, aquela pessoa está contando com você, a igreja está contando com você, o ministério pastoral está contando com você, só que você não tem garantias. O que vai ser depois que eu fizer isso? Não sei. O que vai ser se eu tomar essa decisão? Não sei. Eu não tenho provisões para o caminho. É mais ou menos como o Senhor Jesus disse, olha, quando vocês forem, não leva bolsa, não leva alforge, não leva capa, não leva túnica. Quando vocês forem, vão confiando na minha fidelidade. Lealdade bíblica, ela tem a ver com isso. Ela tem a ver com uma palavra, ela não é pretensiosa. Ela não pede requisitos. Ela simplesmente vai por princípio. Lealdade tem a ver com fazer algo sem buscar recompensas, sem buscar glórias terrenas, sem buscar aplausos. Itai, ele simplesmente aqui no versículo 19, agiu. E ele agiu tanto que Davi ficou impressionado. Ele foi olhando um passando, o ministro passou talvez Joabe, passou Abissai. Eles eram parentes de Davi. Passaram esses homens assim, Davi olhou e de repente, Itai, o que você está fazendo aqui, Itai? Itai, eu não esperava te ver aqui não, Itai. Você nem judeu é, Itai. Você nem do povo da aliança é. O que você está fazendo aqui, Itai? A atitude de Itai surpreendeu Davi. Quando a situação requisitou, lá estava Itai. Quando a situação precisou, lá estava aquele homem. Meus irmãos, nós estamos saindo de uma pandemia. Estamos retornando à nossa vida normal. Estamos regressando aos cultos, regressando à adoração pública, estamos regressando às visitas e a ter comunhão uns com os outros. Mas e durante o tempo que não estava liberado? E durante o tempo que haviam dificuldades? E durante o tempo que nós estávamos mediante adversidades e problemas? Será que você se escondeu? Será que você se encolheu? Não vou ajudar, eu vou guardar para mim, eu vou fazer só para mim. Olha, eu não vou ver ninguém, eu não vou conversar com ninguém. Agora é cada um por si e agora cada um cuida do seu. Nós estamos regressando. Nós estamos voltando de um período de confinamento. E agora? Qual vai ser a nossa maior lealdade? Qual vai ser aonde nós vamos aplicar mais os nossos recursos? Onde nós vamos nos dedicar mais? Onde nós vamos agora atuar? É aí que está. Uma mensagem como essa, ela é muito importante para mostrar que o caráter cristão, ele não é provado por palavras, ele é provado por atitude. Palavras Pedro tinha. Palavras Pedro poderia dizer para Jesus tranquilamente, mestre, estou pronto para morrer contigo, estou pronto para ir com você. Quando a situação requereu, onde estava Pedro? Não conheço esse homem não, nunca vi. Mas você fala igual ele. Mulher, você está doida? Não. Você é Galileu? Não sou. Olha lá, o valentão, o poderoso Pedro, cadê a lealdade dele? Ela se esvaiu, porque lealdade, segundo as Escrituras, é baseada em atitude.
Você tem atitudes que são leais a Cristo? Você tem atitudes que são leais ao corpo de Cristo local, à igreja local? Você tem atitudes que são leais com a sua família, com os seus pastores? Você tem atitudes leais com os seus irmãos? Irmãos, olha só quem estava aqui sendo leal com Davi que nem precisava. Se você notar, no versículo 18, diz assim que Itai passou junto com 600 homens que seguiram ele de Gate. 600 homens é a quantidade hoje, no exército brasileiro, que se forma um batalhão. Dá para tocar uma guerra com 600 homens. É um batalhão inteiro de soldados. Itai, ele tinha um batalhão ao lado dele. Itai podia ter juntado as coisas dele, podia ter olhado, vixe, o negócio ficou feio aqui, não está bom mais para servir Davi, eu vou me mandar com o meu pequeno exército, quem sabe alguém não me contrata? Irmãos, é isso que às vezes muitos crentes fazem. Deixa eu aproveitar aqui enquanto eu tenho um pouco de recurso, um pouco de condição, Davi está fugindo para lá, eu vou fugir para cá, Deus abençoe Davi para lá e eu vou para cá. Abandona a igreja, abandona o ministério, abandona a fidelidade, a lealdade com os membros do corpo de Cristo. Itai não fez isso, ele tinha tudo, ele poderia até fazer isso. Caso Itai desejasse ganhos em um novo reinado, era só ele se candidatar para alguns dos reinos ali daquela região, e ele poderia ser contratado. Ele não precisaria mais seguir agora o fraco Davi. Ele não precisaria mais seguir agora o pobre Davi. Ele não precisaria mais seguir o traído Davi. Ele não precisaria seguir agora aquele fragilizado, impotente Davi. Ele não precisava. Ele podia agora ir embora. Irmãos, irmãs, quantas pessoas são leais apenas quando tudo vai bem? Tá tudo bem, tá tudo certo. Puxa, lealdade lá em cima, o tanque está cheio de lealdade. Quantas pessoas são leais quando as suas vontades, os seus interesses estão sendo sempre atendidos? Sempre atendidos. É aquela mentalidade de cliente. Eu estou na igreja para ser servido, eu estou comprando serviços. Não! A igreja não é um hospital. A igreja não é um local só de um punhado de doentes sendo servidos por enfermeiros. A igreja, a figura dela é de um batalhão de soldados. A figura da igreja é de uma colmeia, com cada abelha fazendo o seu determinado trabalho. As operárias, as guerreiras, as que produzem mel, que produzem cera, a abelha rainha. É uma colmeia, é um local em franca atividade. Quantas pessoas só servem, só estão leais quando elas são elogiadas? Enquanto está me elogiando, enquanto está me honrando, enquanto meu nome é citado, enquanto eu sou lembrado, minha casa é visitada, enquanto eu tenho todas as minhas necessidades atendidas, eu sou leal. Agora vem cá, e quando essas pessoas são esquecidas, será que a lealdade fica? E quando essas pessoas são corrigidas, está errado essa conduta sua, essa conduta sua não está de acordo com as Escrituras, com o que o Senhor requer, será que a lealdade permanece? Pisou no meu calo, pastor, pisou no meu calo, eu não fico mais não. Não fico, não gosto. E quando são apontadas falhas no caráter dessa pessoa, e ela é levada a um arrependimento bíblico, apontou falha em mim, como é que tem coragem de falar isso de mim? Eu dou o dízimo. Como é que tem coragem de falar isso comigo? Eu venho aqui nessa igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a lealdade permanece só enquanto não é corrigido, enquanto as falhas não são apontadas? E quando são disciplinadas? Chega num nível mais sério, mais firme, e precisa passar por disciplina, a lealdade permanece? Permanecem os elogios, igreja boa, igreja bíblica, permanecem os elogios, nossa, que pregação boa, não estou gostando mais dessa pregação, não está me expondo, não estou gostando mais dessa pregação, não está falando aqui, está jogando luz sobre a minha vida, eu não quero isso mais não estou gostando agora não, está entrando demais na minha vida, está entrando demais nos meus direitos. Meus irmãos, Itai, ele estava perdendo todos os direitos dele aqui, ele estava disposto agora a seguir um rei falido, ele estava disposto agora a seguir um Davi, que ele era só sombra do que um dia ele tinha sido. Versículo 19, Davi, ele continua e fala, por que irias
também tu conosco? Percebe que até agora Itai está, quietinho. Não falou uma palavra, não deu um tapinha nas costas de Davi, não falou, não escreveu nenhuma mensagem, Davi, conte comigo quando você precisar. Ele não fez nada disso. Ele está quietinho aqui. É só Davi que está falando, mas Itai está agindo. Itai está só mostrando ali, estou aqui, Davi, vamos que vamos, pode conversar comigo, vamos ver onde que isso vai dar. Ele estava lá. Davi no Antigo Testamento é um tipo claro do rei Messias. Davi no Antigo Testamento é um tipo claro do Senhor Jesus. Casa de Davi, da descendência de Davi vem o Cristo. Jesus é um rei da linhagem davídica, a semente, a raiz de Davi, a função real de Cristo relacionada com Davi, tem tudo a ver com esse texto que nós estamos estudando. E nós podemos aplicar nessa história que nós estamos lendo, que Itai, ele é um tipo de convertido no Antigo Testamento. Então a pergunta de Davi aqui é muito semelhante com a pergunta que Jesus Cristo fez para os seus discípulos. Porque olha só o que Itai falou no versículo 19. Por que irias também tu conosco? Davi estava colocando em xeque. Por que você está fazendo isso, Itai? Por que você quer ser leal? Qual que é a sua motivação, Itai, para ser leal? Qual que é a sua intenção do coração? Jesus, em Mateus capítulo 8, versículo 20, ele falou assim, mas Jesus lhes respondeu, as raposas têm os seus covis, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Davi estava falando a mesma coisa que Jesus falaria no Novo Testamento. Vocês querem me seguir? Mas olha, as raposas, elas têm covis, as aves têm os ninhozinhos dela, mas quem quiser me seguir, quem quiser ser leal a mim, quem quiser ser vinculado ao meu corpo, à igreja estabelecida e fundada por mim, não vai ter onde reclinar a cabeça, não vai ter descanso, talvez não desfrute das benesses dessa terra. Jesus provava a fidelidade e a lealdade dos seus discípulos. Meus irmãos, não se enganem. Uma conversão genuína e uma membresia fiel na igreja local, geralmente é acompanhada de testes. Geralmente é acompanhada de provações. E, em alguns casos, pode ser acompanhada por perseguições. Haverão testes para saber se essa conversão é verdadeira, haverão testes para saber se essa lealdade, a membresia da igreja local, ela é verdadeira. Aparecerão testes, podem ser viagens, podem ser oportunidades de trabalho, pode ser uma oportunidade de você se dar bem, e eu não vou ficar mais vinculado a isso aqui não. Podem ser tantas oportunidades, talvez é colocado diante de você a feira da vaidade, lá de John Bunyan, do Peregrino, e aí o que você vai escolher? O que você quer? Ou talvez chegue para você a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e proponha para você outros caminhos que não a lealdade ao Senhor Jesus. Espere por isso. Vai acontecer. Vai acontecer. O Senhor Jesus, ele predisse isso. O Senhor Jesus, ele fala também de novo em Mateus 8, 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. A gente cita tanto esse versículo, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Será que nós negamos a nós mesmos? Será que nós negamos o que os nossos olhos querem ver? Será que nós negamos o que os nossos pensamentos querem pensar? Será que nós negamos, de verdade, o que a nossa boca quer falar? Será que nós negamos aquilo que nós sabemos que deve ser negado, mas a gente quer alimentar uma maneira de cumprir aquilo? Será que nós negamos a nós mesmos? Será que isso realmente é feito? Sabe o que significa negar a si mesmo? Quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, todo mundo às vezes pensa, eu estou com uma cruz pesada que eu estou carregando. Irmãos, cruz é vergonha. Você é envergonhado por servir a Jesus? Você é envergonhado pelas decisões que você toma de andar lado a lado com o Mestre? Cruz é vergonha.
Cruz é humilhação. Cruz é ser envergonhado. Itai, o grande comandante de um batalhão de 600 homens agora, fugindo com um rei arruinado. Que belo comandante esse homem era. O que ele ia comer? O que os soldados dele iriam comer? É isso que Jesus está falando para nós aqui. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É negar a nossa própria vontade. Eu acredito que não há teste maior para o cristianismo do que esse. Sabe por quê? Nessa passagem, um pouquinho antes aqui, algumas pessoas falaram assim, mestre, eu vou te seguir, Jesus, eu vou, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Irmãos, as pessoas começam a colocar condições para servir a Jesus. Eu vou fazer o bem, eu vou ser leal, eu vou ser fiel quando aquilo acontecer. Isso não é conversão. Conversão é você encontrar a pérola de grande valor, vender todas as outras e comprar ela pelo gozo dela. Ah, Senhor, eu vou ser leal, viu, pastor? Eu vou ser fiel e tal, mas deixa eu realizar meu sonho primeiro. Deixa eu fazer aquilo primeiro. Deixa eu conquistar, eu ter aquilo primeiro. Isso não é lealdade. Isso não é cristianismo. Isso não é escritura. Não é assim que a gente vê na escritura. Como disse Tamar, um pouco antes aqui nesse próprio livro de Samuel, não se faz assim em Israel. Não é assim que o povo de Deus age. Por que não é? Porque quando Jesus ele chamou os seus discípulos, Mateus, ele estava lá fazendo a vontade dele, roubando os homens lá na alfândega, na coletoria, ele estava lá ganhando todo o dinheiro que ele queria. Quando Jesus chamou, imediatamente abandonando todas as coisas, seguiu. Pedro estava bem feliz no negócio dele de pesca, às vezes dava certo, às vezes não dava, mas ele estava feliz ali quando o mestre chamou ele, imediatamente deixando as redes, o seguiu. O apóstolo Paulo ele estava muito bem determinado a matar os cristãos, perseguir a igreja, zeloso pelo judaísmo, e se ele pudesse, ele crucificava de novo a Jesus. Quando Jesus apareceu para ele, ele toma aquele susto e fala, mestre, quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dali a fera foi domada e virou servidor, virou escravo do Senhor Jesus. Como é que é isso na sua vida? Como é que é isso com você? Irmãos, aqui no versículo 19 é como se Davi estivesse dizendo assim para Itai: Itai, acabou o ouro, acabou o conforto de Jerusalém, acabou o azeite, acabou, viu, Itai, os carneiros cevados. Itai, está vendo essas muralhas aqui de Jerusalém? Bem pode ser que a gente não volte a ver elas. Está vendo ali aquela torre bonita? Está vendo ali a porta formosa, que um dia vai levar para o templo de Salomão? Está vendo tudo aquilo ali, o pórtico? Está vendo ali Sião? Acabou, viu, Itai? Acabou Jerusalém. Acabou a segurança dela. Itai, a tranquilidade familiar com as mulheres e para criar filhos aqui em Jerusalém, acabou. A honra do reino, acabou, Itai. Mesmo assim, você vai me seguir? Mesmo assim, você vai comigo? Mesmo assim, irmãos e irmãs, nós estamos dispostos a ser leais a Cristo, a sua palavra, à igreja local, e aos pastores, e aos oficiais que estão sobre nós, se custar tudo, se nós perdermos toda a nossa segurança? Volta no versículo 19 de novo. Davi, ele vai começar a apelar com Itai agora. Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Davi agora vai começar a apelar, ele está mandando Itai embora. Ele está falando, Itai não vem não. Itai, eu não quero que você venha, vai te custar muito. Vai ser difícil para você, Itai, não venha. Itai era um mercenário, como eu já disse, ele não era um judeu, ele era um soldado contratado. Ele não receberia nada seguindo o rei falido, o rei condenado, que talvez tinha poucas horas de vida. Ele falou, volta, Itai, volta e fica com aquele que se tornar rei em Jerusalém. Davi aqui, ele é o tipo do rei excluído.
ele é o tipo no Antigo Testamento, essa passagem aqui é uma passagem messiânica, é o rei sendo rejeitado pelo próprio povo, é o rei sendo lançado fora das terras de Jerusalém, é o rei sendo lançado fora das portas de Jerusalém. Isso aqui é Hebreus capítulo 13, versículo 13, saiamos pois a ele fora do arraial, carregando o seu vitupério, carregando a sua vergonha, é o rei colocado lá fora, envergonhado. Vê só o tanto que isso tem relação com o nosso Senhor Jesus, no Novo Testamento, sendo expulso pelos seus de Jerusalém, e rei coisa nenhuma. E aqui, Absalão é o usurpador, Absalão aqui é aquele que roubou o trono de Davi. Precisa desenhar mais e fazer o chifre? Absalão é o símbolo aqui de Satanás, do reinado do mundo, do reinado do pecado. E é isso que está acontecendo, e Davi, parece que ele está falando para Itai, Itai, volta para o mundo. Itai, essa vida de fidelidade, essa vida de lealdade, talvez seja demais para você, Itai. Pastor, mas o senhor não pode concluir um negócio desse não, aí Jesus está mandando o povo voltar para o mundo, misericórdia, apedrejar o senhor não pode falar isso não, hein? Mas não é verdade? Não é verdade que Cristo, ele faz isso muitas vezes, quando ele diz assim, naquela parábola, ele falou assim, considera, pois, a parábola dos construtores. Jesus, ele fez isso no Novo Testamento, ele falou assim, quer me seguir? Considera o custo. Quer me seguir? Considera aquilo que você vai ter que deixar para trás para me seguir. Considera o quanto isso vai custar na sua vontade, nos seus desejos, no seu coração. Considera o quanto vai custar ser o meu discípulo. Jesus disse a mesma coisa. Jesus, ele falou a mesma coisa. Só que é interessante que Itai, com a atitude dele, ele estava dizendo assim, Davi, não me importa ficar em Jerusalém se você não estiver lá. Davi, o que faz Jerusalém ser Jerusalém é o Senhor Todo-Poderoso com o seu ungido. O que eu vou fazer em Jerusalém se lá está agora o usurpador, está Absalão? Isso aqui daria um desdobramento tão fantástico para falar quando usurpadores são pastores do povo de Deus, mas Itai, ele estava dizendo, não me importa seguir uma religião externa, uma religião formal, uma religião fria, eu não quero seguir um rei usurpador, um rei ladrão, eu quero seguir a Cristo onde ele estiver, e se ele estiver lá fora, nas portas fora de Jerusalém, envergonhado, é lá que eu o seguirei, é lá que eu estarei com ele, é para lá que eu irei. É para lá que você irá, meu irmão? É junto com a vergonha do nosso Senhor Jesus Cristo, é sendo envergonhado, é sendo humilhado. E Davi, ele apela mais ainda, ele fala assim, Itai, você é estrangeiro, Itai. Itai, você é desterrado. Sabe o que é desterrado? Itai, você é deserdado. Eu conheço a história, Itai. Você não tem o que fazer. Provavelmente, os teólogos dizem, os comentaristas do Antigo Testamento, como Itai, ele era de Gate, é bem provável que ele era o filho do rei Aques, que Davi enganou, e que Itai, ele percebeu a justiça de Davi e seguiu a Davi com os seus homens, porque como é que alguém, ou alguma pessoa simples, ajuntaria um exército de 600 homens? Muito provável que Itai, ele era um príncipe dos filisteus, ele era um príncipe de Gate, filho de Aques, e que o pai dele, porque ele tinha seguido Davi, tinha deserdado e tinha colocado a cabeça dele a prêmio. Itai tinha comprado briga com o pai dele, Aques, o rei de Gate. Agora, ele não tinha mais para onde voltar. Ele não tinha mais uma pátria. Será que você não lembra de Hebreus 11, quando fala um negócio desse? Quando fala isso de Abraão, de Isaac, de Jacó, homens que deixaram a sua pátria antiga e que estão agora peregrinando, buscando uma pátria superior, celestial. É isso que está representado aqui. Itai, ele é um exemplo de alguém que converteu e fechou a porta para o passado. Ele não deixou segundas opções no mundo. Ele não deixou a porta ali da conversão entreaberta. Vai que esse trem aqui der errado, eu volto para o forrobodó. Vai que esse trem aqui der errado, eu volto para o mundão. Vem em mim, mundão, acaba não. Itai não fez isso não. Itai não deixou uma possibilidade de retorno para o mundo. E Davi reconheceu, Davi ele disse aqui, você é estrangeiro. Você é desterrado.
Itai, se você me seguir agora na situação que eu estou, vai te custar tudo, eu não tenho como te proteger nessa situação. Davi estava dizendo isso para ele. Eu não posso te oferecer segurança, eu não posso te oferecer mais lucros, você não vai ter mais honras e prazeres nessa terra. Era isso que Davi estava dizendo para ele aqui, não vai ter mais. Irmãos, um teste desse, será que a lealdade fica de pé? Num teste desse, se for colocado sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua, meu irmão, a sua lealdade a Cristo permanece de pé? E se isso for um teste, com a nossa igreja local, Igreja Aliança do Calvário, a sua lealdade permanece de pé? A sua fidelidade ao ministério pastoral permanece de pé? Se chegar um teste desse, irmãos, estava perdendo tudo. Itai estava desterrado. Itai estava sofrendo. Ele estava sendo leal ali nas últimas consequências. Ele não tinha mais para onde voltar. Versículo 20, vamos lá. Davi agora vai colocar um peso extraordinário. É a terceira vez que Davi está tentando desanimar Itai. Aí Davi fala assim: volta, pois, e faze voltar teus irmãos contigo. Não vem não, Itai. E contigo sejam misericórdia e fidelidade. Aqui Davi apelou. Por que ele apelou? Ele falou: volta, pois. Uma palavra paternal, quase carinhosa. Itai, essa vida de sofrimento, essa vida de lealdade, essa vida de fidelidade, talvez não seja para você não. Davi, ele está desanimando Itai aqui, está falando: talvez você não vai dar conta disso não. Volta, pois. E Davi, ele chega no cúmulo de dar a bênção do Pentateuco para Itai: contigo sejam misericórdia e fidelidade. Deus te abençoe, Itai. Se você abandonar agora o barco, nesse estágio que está, você não vai ser cobrado não, Itai. Pode ir embora, vai, não vai ser requerido de você não. Ele abençoou Itai. É como se ele estivesse empurrando e mandando ele de volta para o mundo, para a velha vida. Mas é como se a gente pudesse aplicar para nós, dizer assim: olha, uma lealdade a esse ponto não é esperar de uma dona de casa. Uma lealdade a esse ponto não é esperar de um estudante, de um jovem, não é esperar de uma viúva. Uma lealdade assim não é esperar de uma esposa, de um marido, de um trabalhador. Uma lealdade nesse ponto, ela é esperada, talvez, dos mestres, dos pastores. Uma lealdade nesse ponto, talvez ela é esperada de outro tipo de pessoas, mas Itai, é de você não. Talvez aqueles mais experientes, mais capazes, não é do membro comum, de um novo convertido. Mais uma vez, é um teste. Mais uma vez, é uma situação que Davi, ele está testando Itai no último das forças dele. Volta no versículo 20. Olha o que ele fala antes aqui de falar isso. Ele diz assim: chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Irmãos, o rei Davi, ele está dizendo aqui: nem eu sei para onde eu vou, Itai. Itai, não me segue não. Seja com você a misericórdia, a fidelidade. Não vem atrás de mim. Irmãos, talvez o teste da lealdade de algumas pessoas chegue nesse nível, chegue nesse ponto. E talvez esse teste de lealdade vai chegar com um esposo doente na sua casa. Se você vai abandoná-lo, mulher, ou não, na sua doença e na sua enfermidade. Talvez um teste desse chegue com a sua esposa, homem, se você vai abandoná-la na hora da necessidade. Ou talvez na hora que ele escorregar, na hora que ela escorregar, na hora que eles pecarem e forem pecados graves. Essa pessoa não merece mais a minha lealdade, essa pessoa não merece mais a minha fidelidade. Ou talvez na hora que aquelas pessoas que você tanto confiou, que você tanto depositou esperança. Imagina Davi, ele era chamado de lâmpada de Israel. Davi era uma pessoa que ele iluminava as outras pessoas. Agora que ele estava fraco, Davi não serve mais para nada. Talvez você vai ser levado e tentado a ser desleal com falhas de outras pessoas que falharam com você,
com pecados que você ficou sabendo. E aí? Você vai continuar sendo leal? Você vai continuar servindo fielmente? Ah, não, pastor, ó, eu tenho um princípio, eu não tolero erro. Nossa, você não tolera erro? Deus, o Jeová do universo, tolera erros. Salva pecadores. Não, pastor, mas comigo é assim, ó, errou para mim já não serve mais. Então, cuidado, porque talvez o Senhor aplique a mesma medida de julgamento contra você. Irmãos, Davi estava tentando de tudo com que é jeito aqui, testando Itai. Versículo 21, caminhando para o fim. Diz assim: respondeu, porém, Itai ao rei. Agora Itai vai começar a falar. Agora ele vai responder. Só que é interessante, e você pode sempre notar isso na Bíblia. A Bíblia, ela é um livro de uma leitura muito lógica. E Davi está desanimando, Itai. Aí Itai vai falar. Aí a Bíblia fala assim, respondeu, porém. Ele usa aqui uma conjunção adversativa para mostrar algo que era contrário. Todo mundo esperaria. Não vou continuar mesmo não, viu? Visto depois disso aí tudo que o senhor falou, Davi. Vamos embora, né? Não tem mais nada para fazer do lado do senhor, não. Mas ele põe o porém aqui. E esse porém aqui, ele separa aquelas pessoas que são nominalmente cristãs, aquelas pessoas que são nominalmente leais, aquelas pessoas que são membros nominais, que ao invés de seguir o caminho fácil, seguem resolutamente o caminho certo, custe o que custar, haja o que houver. Porém, Itai não seguiria daquele jeito. Agora, ele não tinha mais alternativas, ele não tinha deixado nada para trás, mundo, pecado, conforto pessoal, conveniência, vantagem, comodidade, estava tudo pregado na cruz, estava tudo abandonado e crucificado para ele. Agora, ele poderia seguir em lealdade e ele faria o que a Escritura exige em cada área, em cada chamado da vida. Irmãos, cristão é isso. Cristão é ser leal a Cristo em cada área dos seus chamados, na sua profissão, na sua família, na sua parte na obra do Senhor, na sua parte nos seus dons espirituais para servir a igreja. Cristão, ele é uma pessoa leal em cada aspecto da sua vida. Ele é uma pessoa fiel e ele usa todos os seus recursos para agradar a Cristo. Versículo 21, continuando, ele fala assim, tão certo como vive o Senhor. Itai aqui, ele está fazendo uma confissão de fé. Ele está dizendo assim, ei, Davi, você sabe por que eu vou te seguir? Você sabe por que eu vou com você, rei Davi? Eu vou com você porque tão certo quanto vive o Senhor, ele tinha certeza, Itai, um pagão, um incircunciso, que Iavé, o Deus dos judeus, era um Deus vivo e atuava. Ele tinha convertido, ele era crente. Ah, você acha mesmo que lealdade é característica humana? Você acha que essa lealdade aqui que nós estamos falando é uma lealdade que alguém decide ter? É uma qualidade de família, uma tradição que eu aprendi com a minha avó. Não, eu sou leal. Você acha mesmo que esse nível de lealdade aqui é algo que o ser humano pode produzir? É algo que alguém pode ter se esforçar? Alguém pode ter se quiser? Isso aqui é uma obra completa da graça de Deus. Lealdade nesse nível aqui é uma obra soberana de Deus. É uma obra da graça extraordinária de Deus. Só dessa maneira uma pessoa pode ser leal. Só dessa maneira uma pessoa pode ser fiel às últimas consequências. É a mesma obra que o Senhor Jesus fez nos seus discípulos. É a mesma obra que ele fez em Mateus, na vida de Paulo. É a mesma obra que ele fez em Tomé, que ele fez em Filipe. É a mesma obra, porque esses homens foram leais até o fim. Porque Cristo, que é o supremo exemplo da lealdade, ele deu e compartilhou dessa lealdade com eles. É um dom divino, é uma graça celestial. Vamos avançar no versículo 21. E como vive o rei, o meu Senhor, no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá também estará o teu servo. Aí Itai mostra aqui toda a teologia dele da lealdade.
Sabe por que, Davi, que eu vou ser leal? Sabe por que eu não vou te abandonar na hora da necessidade? Irmãos, sabe por que nós vamos ser leais ao nosso Senhor Jesus até o fim? Que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição da alma, mas daqueles que perseveram e permanecem de pé. Sabe por que nós vamos permanecer? Porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rabi, Ele é o nosso Adon, Ele é o nosso Quírios, Ele é o nosso dono. É essa palavra que está no original aqui hebraico, tanto o hebraico quanto o grego do Antigo Testamento, é Senhor. Sabe o que ele está reconhecendo aqui? Seja para a vida ou seja para a morte, lá também estará o teu servo, disse Itai. Quando fala servo aqui não é servo, é ebed no hebraico, ou doulos no grego, é escravo. Ele está dizendo assim, eu fui feito escravo do Senhor. É como nós cristãos somos com Cristo, nós somos escravos dele, comprados por bom preço, resgatados por Ele. Agora não é mais a nossa vontade, agora é a vontade dele. Davi, ouvindo tudo isso, e esse homem mostrando para ele esse nível de fidelidade, esse nível de lealdade, qual foi a resposta dele? Versículo 22. Então disse Davi a Itai, vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Diante de uma confissão de fé dessa, de uma pública profissão de fé dessa, tinha que batizar o homem, não tinha outro jeito, tinha que receber ele na membresia, tinha que falar assim, Itai, seu lugar é aqui mesmo, meu filho, vamos sofrer, vamos carregar a cruz, logo logo a gente chega no destino final. Ele teve que receber o homem, ele teve que falar assim, vamos Itai, o seu lugar é aqui. Diante de algo assim, Davi, ele ordenou, vai à minha frente então Itai, me protege, vai com o seu exército e o seu batalhão adiante de mim, e todos os inimigos que aparecerem adiante de mim, luta contra eles por mim. É como se Davi estivesse dizendo assim, ajuda Itai, no avanço do meu reino. É como se Cristo estivesse dizendo para pessoas que são leais e que mostram uma fé dessa forma, trabalha para o avanço da causa, trabalha para o avanço do reino, trabalha para que Cristo reine entre os homens, trabalha para a obra do Senhor, cumpre a grande comissão, prega, evangeliza, ensina, instrui, redargue, persiste. É isso que ele disse aqui. E o que Itai fez? Ele foi. E Itai, com o exemplo dele de lealdade, com a doutrina dele de lealdade, com a fidelidade que ele tinha, ele não foi sozinho. Finalzinho do versículo 22, só para a gente encerrar. Assim, pois, passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Um homem leal, uma mulher leal, alguém fiel ao Senhor Jesus, à sua igreja local, aos seus ministros, arrasta outros com ele. Lembra lá de Atos 16, 31? Crê no Senhor Jesus e será salvo, carcereiro de Filipos, tu e a tua casa. Itai, ele não foi leal só para ele. A lealdade dele levou os filhos dele, levou os homens dele, levou a esposa dele, levou toda a casa e toda a família dele a ser leal a Cristo também. Não se esqueça, o seu pecado influencia todas as pessoas que estão à sua volta. Influencia a sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, influencia a igreja, mancha, mas a sua fidelidade, ela também influencia, adorna e honra todos aqueles que estão à sua volta. Que a gente e todos nós aqui sejamos um exemplo de lealdade, seguindo o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.